Né? As pessoas não querem mais sair de casa para comprar as coisas. E as vendas online representam só 11% das vendas no país. E o e-commerce, ele é um canal. As pessoas entendem que o digital é mais fácil, que o e-commerce vai ser mais fácil. O marketplace, ele tem um custo de venda alto. Então, é estratégia. Não vai existir esse mundo que a gente viveu até aqui daqui a 3, 4, 5 anos. Há 10 anos à frente de um dos maiores programas de empreendedorismo do Brasil, eu entrevistei centenas de empreendedores. Nesse período, em eventos, em encontros, conheci outra centena. E olha, muito do que eu aprendi nesse período vai além do que estava ali nas entrevistas, nas matérias, reportagens que iam para o ar. Eram nas conversas de bastidores, com o próprio empresário, empresária, com os especialistas, com outras pessoas. Conversas cheias de ideias, de dicas, de conteúdos e uma parceria de entregar conhecimento, que é o que eu quero trazer aqui nesse podcast. Essa mesa aqui é para ser esse bate-papo de bastidor, em que a gente vai ter informação que vai além só daquele conteúdo ou daquela dica que a gente quer trocar, esclarecer coisas e pensar no mundo, em como o empreendedor pode caber nele. Esse podcast também aconteceu por uma coisa que eu falo que é muito importante na hora de empreender, que é parceria. Então, eu quero agradecer o Estúdio Vida Moderna e ao ITEC por me permitir tirar esse projeto do papel. Muito obrigada. E, pessoal, eu quero muito todos vocês aqui, sempre comigo nesses episódios. Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe também, porque vai ser importante não só a gente assistir a esse episódio, mas também criar essa comunidade para a gente realmente ter aprendizado sobre empreendedorismo para ter sucesso e crescer e mudar, inclusive, a economia do nosso país. Para esse primeiro episódio não podia ser diferente. Quem está aqui comigo foi a minha primeira entrevistada quando eu comecei a cobrir empreendedorismo. Tânia, muito obrigada por aceitar esse convite. Você me deu muita sorte. Você me deu muita sorte também, né? Assim, acho que foi mútuo. Muito obrigada a você por me convidar para essa conversa. É muito bom ver você evoluindo, assim, agora assumindo, assim, essa cara de empreendedora. Muito sucesso nessa jornada. Obrigada. Paciência, porque ela é uma jornada complexa. Árdua. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que 10 anos se passaram e tanta coisa mudou nesse mundo, né? Tanta coisa mudou no e-commerce, tanta coisa mudou no digital. Tanta coisa evoluiu, né? E transformou culturalmente, né? Também mudou nossos hábitos. Então, a gente vai falar de tudo aqui hoje. Gente, a Tânia é especialista em inovação, e-commerce, já criou vários negócios, mentorou vários negócios. Eu digo também que ela é minha mentora e eu aprendo muito com ela, não só sobre negócios, mas sobre a vida também, né? Quanta coisa a gente já compartilhou. Né? Então, muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Tenho certeza que esse episódio vai ser rico aqui de informação. O objetivo, gente, hoje é falar de e-commerce. Eu sempre recebo muito pergunta, questionamento sobre isso. E-commerce e marketplace, como estar no digital, é algo muito importante para todo empreendedor e a gente vai discutir isso aqui com uma super especialista. E um ponto importante, né? Eu tenho alguns dados aqui sobre o crescimento de e-commerce que é bem interessante. Então, o e-commerce em 2024 aqui no Brasil cresceu acima... foi o maior crescimento, né? Entre o global mesmo, né? Então, o Brasil cresceu 16%. E as vendas online representam só 11% das vendas no país. Então, tem muito para crescer ainda, né? Pode ser uma super oportunidade. Mas a gente é um mercado ainda muito jovem em e-commerce. Muito jovem. A gente tem muita gente que ainda pode aprender a comprar em e-commerce, né? Comprar no digital. Então, você acha que é uma oportunidade o e-commerce? Veja, ele é uma realidade, né? E o e-commerce, ele é um canal. Então, imagina o seguinte, eu sempre digo isso, né? O e-commerce é um canal muito importante, porque ele é a sua grande vitrine, seja no marketplace, ou seja no seu site próprio. Entretanto, se a sua cliente quiser comprar pelo WhatsApp, você precisa ter condições de mandar uma foto, um catálogo do seu produto para o WhatsApp. Se ela quiser comprar pelo Instagram, você precisa ser capaz de efetuar uma venda via Instagram. A gente precisa entender quais são os canais que os clientes usam para efetuar suas compras, né? Para tornar mais fácil para eles o processo de compras. Então, o e-commerce ele é necessário,
né? As pessoas não querem mais sair de casa para comprar as coisas. Ninguém quer mais sair de casa para comprar coisas básicas. Ou até mesmo coisas maiores, entendeu? Interessante, né? Porque às vezes eu sinto falta, né? Ai, vou no shopping para comprar. Eu chego no shopping, tenho preguiça. Eu falo, não, deixa, eu faço no Não, eu olho lá em virtual, casa. no digital. Porque você não tem pressa quando você está na frente do seu computador, né? Você olha com calma, você pode comparar uma loja A com uma loja B. Eu acho que a jornada de compra no digital, ela mudou muito, né? Ela ficou um pouco mais longa. Então, a gente tem que ter mais investimento em ads. E aí, esse tem que ser um investimento muito inteligente, porque além de estar muito caro, mudou-se também os canais, né? Hoje a gente investe em Google, mas quem que está pesquisando em Google? Onde é que as pessoas estão pesquisando? Na ChatGPT? ChatGPT já está ranqueando, inclusive. Então, assim, quais são os canais que a gente realmente tem para o consumidor encontrar a gente? É essa a grande dificuldade, e aí é onde o digital é uma oportunidade, né? Porque num país com as dimensões do Brasil, ter capilaridade, quando você é um comerciante, é fundamental. E a capilaridade, nesse caso, ela fica mais simples se for pelo digital. Muito bom. E até entender o e-commerce ou uma loja virtual, então, como algo de múltiplos canais, né? Como você falou. Canais. Tem o site, o e-commerce ali, mas tem a rede social, vai ter o WhatsApp. Ou você pode estar em 10 marketplaces diferentes, entendeu? Hoje a gente tem muita opção. A gente tem Shopee, tem Amazon, tem Mercado Livre, deve ter mais, eu devo ter esquecido. Tem até os nichados, né? Lucete, para quem faz artesanato. Artesanato. Então, assim, tem muito lugar para vender, né? Que já está pronto para vender. A questão é estruturar a sua análise de preço para caber os custos desse tipo de canal. Chega muito para mim, ou é a pessoa que quer começar e ela entende que fazer uma loja online vai ser mais fácil do que ela abrir a loja física dela. Então, o e-commerce acaba sendo o ponto de partida. E eu vejo também muito empreendedor que tem sua loja física e vê, de repente, vendendo através de um marketplace, vai ser a solução ali para ele conseguir melhorar o faturamento dele, a rentabilidade ali da empresa, que às vezes, de repente, pode até não estar indo muito bem. Como que você vê isso? Volta de novo para a questão do preço. Por quê? Uma coisa importante é que o marketplace ele tem um custo de venda alto. Tá? Ele não é um canal barato. Então, se você não tiver uma planilha, né? A gente brinca aqui lá na Qt, eu tenho e-commerce hoje, eu tenho uma sócia que está à frente da operação, que é a Marcela, mas eu olho muito para a nossa operação de e-commerce. A gente vende, com a maioria das nossas vendas é Mercado Livre, a gente tem site, mas a maioria das nossas vendas é Mercado Livre. E assim, mesmo com, sei lá, acho que eu tenho uns 15 anos que eu olho para e-commerce e navego nesse mundo, mesmo assim, a gente tem uma planilha com coluna a coluna para entender todos os custos de cada produto que a gente vende, né? Porque ali a gente tem que entender se está competitivo em relação às outras lojistas que tem no Mercado Livre, quanto a gente está investindo em publicidade dentro do Mercado Livre, qual é o custo daquilo para a gente, então, taxa de Mercado Livre, que é lá 14,5 ou 16,5, logística. Então, se você não tiver todos os gastos que você tem numa venda, todos os custos ali, coluna a coluna, você não sabe se está valendo a pena ou não vender no marketplace. E quando é que vale a pena vender no marketplace? Quando você tem uma margem que é efetivamente confortável para você. Não é a melhor margem, mas aí você está trocando uma margem maior por volume, né? Uma margem menor, mas mais volume de vendas. E isso o marketplace te entrega. Então, é estratégia, entendeu? O pequeno, ele precisa entender uma coisa. Quem está começando, ou quem já tem um negócio no mundo físico, precisa entender uma coisa. A gente precisa parar uma vez por semana para entender estratégia de negócio. Porque a gente se enfia na operação e a gente esquece de pensar no negócio a médio e longo prazo. Então, assim, todo mês a gente começa e fala, tem que vender. Mas quanto eu tenho que vender? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar este mês? Né? Qual a margem que a gente precisa ter? Então, tudo isso é uma tarde de planejamento, mas que vai te ajudar a saber se o caminho está certo o mês inteiro. E é interessante isso, porque eu ainda sinto, apesar da gente ter evoluído muita coisa, eu ainda sinto que as pessoas entendem que o digital é mais fácil, que o e-commerce vai ser mais fácil. E não se ligam na complexidade que é a operação, como você está falando, né? Não, o e-commerce, ele é complexo. Ele é complexo porque ele é um canal que você precisa trazer público, né? Esse público tem um custo,
seja ele por redes sociais, seja ele por ads da Google, enfim, qualquer que seja, se não for um orgânico, né, ele vai ter um custo para ele chegar até a sua página. E aí, se a sua página não estiver atrativa, se seu produto não estiver competitivo, você já perdeu esse dinheiro. Porque ele chegou até a sua página. Mas você não vai converter. E aí, se você não converte, você tem prejuízo. Então, a gente precisa pensar também que o e-commerce, a partir do momento em que você faz qualquer tipo de investimento no digital, você tem esse dinheiro perdido, né? Porque aí, o ideal é que ele volte para você um ROI de 4, 5. Mas se você não estiver fazendo esse cálculo todo dia, você se perde, entendeu? Você se perde. Então, o grande... Dificilmente alguém faz isso. Alguém pequeno faz isso. Sim, porque é essencial, mas é difícil pra cacete. E te toma tempo, né? E a gente tem uma tendência. A gente faz aquilo que a gente gosta. Então, se eu abrir uma loja de sapatos, o que eu vou gostar de fazer? Porque eu amo sapato. Eu vou gostar de olhar a tendência, eu vou gostar de olhar o que os influencers estão usando, o que teve na semana de moda de Paris, entendeu? Agora, sentar para olhar se a rentabilidade está boa, se o produto está dando lucro, se a gente está tendo o melhor preço nos insumos, se a compra deste produto está sendo eficiente, né? Porque a gente ganha muito mais na compra do que na venda. Eu aprendi isso, inclusive, recentemente com um sócio meu. Então, assim, se você não fizer uma boa compra, você não vai conseguir fazer uma boa venda. Porque você não vai conseguir uma boa margem. Exatamente. Então, assim, você vê que tem uma estrutura que é negócio, que não tem glamour, entendeu? Que se você não estudar para você entender como funciona, você realmente não vai ter sucesso no seu negócio. Então, assim, a questão é que, tanto no digital quanto no tradicional, empreender exige uma dedicação sobre-humana. Sobre-humana, entendeu? Semana passada eu estava falando com meu pai. E aí, meu pai agora se aposentou, né? Ele tem 78 anos, né? E o se aposentar dele ele mudou para chácara, comprou uma chácara sem nada, tá construindo a casa lá com os pedreiros dele, tá comprando as galinhas, não sei o quê, mas para ele isso é se aposentar. Ele sempre quis fazer essa mudança para o mato. E aí ele falou assim para mim, eu falei, puxa, papai, cansou de trabalhar? Ele falou, minha filha, eu fui comerciante por 50 anos. Né? Eu falei, cara, se hoje eu acho difícil, né, ser uma varejista, imagina, meu pai que está há 50 anos nesse negócio, entendeu? E que mudou muita coisa, né? Completamente, completamente. Então, a gente precisa se adaptar a isso. Né? E essa é a grande questão, assim, como é que quem está vendendo no tradicional fica interessante no digital? Porque a questão hoje não é você ter só preço, entendeu? Porque preço a gente comparava na Google. No Google a gente compara no Mercado Livre. Mas as pessoas compram muito por indicação social, né? Então, o que é normal, assim, tipo, vamos falar aqui, sei lá, de alguma coisa que a gente tem. Pote de vidro com tampa de bambu. Legal, isso é um produto simples, né? Então, as pessoas vão olhar para isso mesmo. Mas, se for uma coisa que dá aquela sensação de wannabe, sabe? Uma coisa que uma influencer está usando, uma coisa... Como é que você coloca preço nisso para não ficar muito barato e também não ficar muito caro? Como é que você faz o seu cliente descobrir que tem na sua loja para vender pelo melhor preço? Se está na rede social da influência. Entende como é difícil? Sim. Então, você não tem que estar presente só no Google com ads, nem só nos ads do Mercado Livre. Você também tem que estar nas redes sociais. E como é que você tem presença nas redes sociais se não for fazendo conteúdo? Então, além de pensar no seu produto, você agora também precisa ser produtor de conteúdo. E aí você tem que pensar no seu produto, você tem que fazer toda essa parte da operação, do entendimento dos custos, dos gastos, essa parte administrativa, financeira. E você também vai ter que fazer o conteúdo. Isso. Olha que fácil. E muita gente vende muita facilidade, né? Tá, em relação a isso. Então, mas você não acha que quem vende facilidade tá ganhando dinheiro na venda da facilidade, não na venda de produto? Né? Eu sempre pergunto assim, quando alguém me diz que não, tem um método super eficiente de vender milhões, né? Eu falo, quantos CNPJs você já teve? Quantos CNPJs você já fechou? Entendeu? Quanto de prejuízo você já teve? Porque se a pessoa não teve essas experiências, o que é que ela está me vendendo de experiência? Entendeu? Teoria no digital serve para muito pouca coisa. Por isso que a gente é tão louco por eficiência, porque a gente fala, testa rápido, testa barato, não funcionou,
vai para outra solução. Essa mentalidade de startup, né? Do testa, Sim. erra, arruma, testa, erra, arruma rápido. Exato. Faz muito sentido para qualquer pessoa, Para qualquer que queira negócio. abrir uma loja virtual. E pensa comigo, se você é pequeno, né? Se você é grande, você é um elefante. Quando você se movimenta, você tem que movimentar ali 600 funcionários, 1.000 funcionários. Se você é pequeno e você muda a sua estratégia, o máximo que vai acontecer é você ter que voltar para a sua estratégia depois. Entendeu? Porque é muito rápido, você é muito ágil. E a gente precisa aproveitar essa agilidade, né? Então, eu acho que o pequeno e médio, ele precisa encontrar formas de ficar tão eficiente ou mais eficiente que os grandes. Né? Tem que ganhar nisso. E não em quantidade de exposição, porque isso a gente não vai ganhar. Eu não tenho como comparar o meu investimento com um investimento, por exemplo, sei lá, de Camicado. Né? Ou de... Não tem como, entende? Mas o que a gente faz nesse caso? A gente tem que olhar de uma forma criativa e real. Né? Porque uma das tendências de 2025 em redes sociais é que as pessoas querem ver a sua vida offline. Né? O que você come, o que você lê, o que você faz quando você chega em casa à noite. É esse o interesse que vai surgindo agora, que é esse interesse genuíno pela vida das pessoas. Né? Então, como é que seu produto se encaixa na vida das pessoas? Em que momento ele traz algum tipo de alegria ou algum tipo de satisfação para as pessoas? Se você entender isso, você pode criar conteúdo, porque aí você pode entregar só momentos de alegria para o seu público e falar, olha, toda vez que meu produto chega, a pessoa está feliz. Né? Mas até você chegar nesse ponto de estratégia, você teve que discutir com muita gente, teve que ouvir muita gente diferente, né? Muita gente que gosta do seu produto, muita gente que não gosta do seu produto. Muita gente que comprou e gostou, muita gente que comprou e não gostou. E tem uma coisa do digital que pode ser interessante, que é conseguir ter o feedback, né? Do cliente de forma muito rápida, não? Rápida e pública, né? Também. Aí é uma coisa bem complexa, porque assim, eu tenho acompanhado muitas crises de marcas no TikTok, né? E cada uma lida com a crise de um jeito, né? Mas uma coisa que é comum nisso é que, assim, é sempre uma... Não é nem uma denúncia, é um desabafo de cliente, né? Ou indignado, ou frustrado. E isso as pessoas abraçam muito rápido. Né? Então, o risco de você ter essa presença e ela ser rápida é que ela também ela como é? Rastilho de pólvora. É muito rápido, entendeu? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, assim, por isso que eu te falo o tempo todo, estratégia. As pessoas precisam parar para planejar. Né? Rede social, principalmente rede social de negócios, não é orgânica. Você não vai postar o que você está afim de postar naquela hora. Não, você sentou com mais gente na mesa, vocês planejaram, vocês entenderam que aquele conteúdo faz sentido para o negócio, não ofende ninguém, não vai criar inimizade e vai funcionar para a marca. Entende? Então, assim, não é só postar também. E aí a gente tem um monte de marca que posta, mas e não chega em lugar nenhum, né? Não tá e não envolvido. conecta, né? Exato. Eu falo muito sobre isso de comunicação. Que a gente precisa... Que a gente tem que entender que comunicar é se conectar, né? Principalmente com essa coisa de rede social, o negócio é conexão. Então, uma marca de moda que só posta a foto dos looks na modelo, ela não conecta com ninguém, né? Não, e assim, isso é bem complicado, sabe? Porque assim, eu mesma, né, tem roupas que eu olho e que eu falo, cara, isso vai combinar com o meu tom de pele? Eu já não sei, porque a gente tem a diversidade agora, né? Às vezes a roupa tá numa modelo preta, e aí eu olho e falo, caramba, como deveria ser difícil para as mulheres pretas sempre verem roupas em brancas e tentar entender se essa cor funcionaria nelas ou não, entendeu? Então, a gente tem... O digital, ele é uma representação da nossa sociedade, mas sem as travas de segurança que a nossa sociedade tem, né? Porque ainda acontece muita coisa dentro do digital que a gente não controla. Né? Então, se alguém quiser falar mal da sua marca, ela vai falar. E sem limite, né? E sem filtro, e sem... E sem você ter a menor ideia se ela vai ter 1,5 milhão de views ou se ela vai ver. Você vai ser e até às vezes sem veracidade, né? Eu já vi muito isso naqueles comentários do Google sobre as empresas. Às vezes a pessoa nem utilizou o serviço ainda e já está postando ali a avaliação ou falando alguma coisa, né? É bem complexo isso, né? É bem complexo lidar com isso. A gente se conheceu, você estava com a 33, 34... que era um e-commerce de sapatos pequenos, né? 33 e 34 femininos.
como que você resolveu começar isso? E como que você partiu para criar esse negócio? Qual foi seu ponto de partida? Pensando nessa estrutura, assim, então, eu quero ter o meu e-commerce. Por onde eu vou começar? Então, eu digo sempre assim, a 33T4, ela foi um projeto extremamente sortudo, tá? Se a gente pode dizer assim. Por quê? Porque, na época, meu marido era sócio da Vetex, então eu tinha uma excelente plataforma à minha disposição, que aguentou, né? Porque a gente, com 3 meses de negócio, a gente foi para a Pegni com você. Né? Foram, 5 minutos quase de matéria. Sim. Então, assim, foi um volume de visita no site que, se eu não tivesse numa boa plataforma, talvez eu não tivesse segurado. Né? E esse é um dos maiores riscos. Assim, eu tenho um amigo que é assessor de imprensa que ele fala, ele já viu negócios quebrando com 3 meses porque não aguentou o volume de visitas quando foi lançado nacionalmente. Então, eu tinha essa segurança de ter uma boa plataforma e absolutamente só isso. Entendeu? A vontade de abrir um negócio, de estar à frente do meu negócio, porque eu vinha sempre numa condição de que eu era a primeira depois do CEO. Então, eu resolvia tudo, mas eu não estava na cadeira de CEO. Eu falei, não, dessa vez essa é uma empresa com o meu jeito, eu vou estar à frente. E você já tinha trabalhado com e-commerce antes? A gente tinha tido agência, na agência de performance. Então, eu trabalhei muito próximo de muitos e-commerces grandes e a gente tinha clientes muito grandes. Então, a gente tinha Magazine Luiza, a gente já trabalhou com Daslu. Então, assim, eram clientes com grande potencial de investimento, com ticket médio muito alto, produtos premium. Mas você, então, tinha noção da complexidade que Tinha. Já estava bem claro isso para mim. Né? Eu só não tinha... eu tinha noção de ver, né? De entender performance e tudo mais. Mas eu não tinha... eu acho que eu não tinha a sensibilidade de entender que o nicho, ele... Não basta ele ser abraçado pelo público do nicho. Ele precisa ser necessário para o público do nicho. Tá? Então, o sapato é uma coisa muito legal. Né? A mulher compra, em média... Comprava lá. Nunca mais vi essa pesquisa, mas comprava lá, em média, 8 sapatos por ano. Só que a minha cliente, ela não estava habituada a ter essa disponibilidade de modelos e cores e atualizações para comprar 8 sapatos por ano. Então, a minha cliente fazia menos compra. Então, teve algumas coisas pelo caminho que eu comecei a entender depois que eu estava rodando o negócio. E e-commerce é isso mesmo, como qualquer negócio. Né? Você pode fazer um bom planejamento, a gente fez um planejamento muito robusto, mas no meio do caminho você vai descobrir as interferências de mercado. Né? Não dá para ter noção de tudo. Não, inclusive porque assim, se eu comparar com a abertura da Kilt, que a Kilt a gente começou a planejar o negócio em... Acho que abril do ano passado. Abril do ano passado. Só em setembro, a gente efetivamente conseguiu ter uma loja bem robusta, né? Um site bem construído, e tá com a operação funcionando corretamente dentro do Mercado Livre. Entendeu? Então, de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foram 5 meses. E a Marcela, que é minha sócia, ela não é inexperiente. Né? Ela está em e-commerce mais ou menos há uns 10 anos aí também. Mas para a gente organizar tudo, fazer toda a parametrização, a gente precisou de tempo. Né? E tempo requer dinheiro. E é aí que o pequeno e o médio sofrem. Então, por isso que é bom. Você vai abrir um negócio, não tem problema. Mas faz um planejamento financeiro. Entenda que durante um ano, você não vai conseguir tirar dinheiro do seu negócio. Né? Porque, às vezes, as pessoas entram achando que no segundo mês vai ter lucro. Já vai tirar Prolabore, entendeu? Não é tão simples. Né? Então, tem uma exigência aí de robustez financeira para você empreender, que ninguém fala para a gente também. Né? E que é importante. E ninguém fala, e é muito difícil você falar sobre isso num país como o Brasil, né? Em que muitas vezes a pessoa vai empreender sem ter o dinheiro mesmo. Eu preciso empreender e vou empreender. Então, eu tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer meu e-commerce, planejamento financeiro, que se lasque, porque eu tô precisando fazer isso agora, né? Sim. É que, na verdade, a gente não tem educação empreendedora, né? Eu reclamo muito disso. Acho que a gente devia ter educação empreendedora muito cedo na vida. Sabe? Que faz muita diferença. A gente não... E, principalmente, que a gente está deixando para as gerações futuras um mundo completamente
diferente do mundo que a gente encontrou, né? Não vai existir esse mundo que a gente viveu até aqui daqui a 3, 4, 5 anos. Num prazo muito curto, muito né? Muito curto, muito curto. Eu venho dizendo isso há muitos anos, né? As nossas curvas de inovações, elas eram antes curtas, né? E baixas. Então, era uma inovação... Facebook. Pronto, a gente aprendeu a usar Facebook. Instagram. Pronto, a gente aprendeu a usar Instagram. Essa curva está ficando cada vez mais alta e cada vez mais rápida entre as ondas, entendeu? Então, assim, hoje, quando a gente chegou aqui, deixa eu ver, você, o menino que faz a operação, teve mais uma pessoa que eu não gosto de... TikTok me enche o saco. TikTok é um negócio... Por quê? Porque é uma curva de inovação que a gente tem obrigatoriamente que testar, entendeu? Já chegou o Red Note, né, que é outra rede muito parecida com o TikTok. E aí, vamos entrar, não vamos entrar? Aparentemente, ela pode substituir o TikTok, mas a gente tem que esperar ele estabilizar um pouco mais, ou a gente entra... Então, assim, é muita novidade. E quando entrar, né? E como entrar. E aí, Ju, e a gente se pergunta assim, né? Como é que eu me comporto no TikTok? Como é que a Ju se comporta no TikTok? Como é que a Tânia se comporta no TikTok? Como é que a marca se comporta no TikTok? O que é muito mais complexo, né? Porque você está numa rede social em que o objetivo é que pessoas se conectem, mas você é uma marca e é uma empresa, então como você vai estar ali... Ao mesmo tempo, as pessoas esperam que você... essa marca, né? Elas esperam que você se conecte com ela, sendo marca, como se você fosse uma pessoa, entendeu? É muito complexo. É muito complexo. Então, a gente está falando de inovação, né? A nossa entrevista para o Pagni foi há mais ou menos exatamente 10 anos, né? Porque foi em 2015. Sim. Hoje que eu me dei conta disso. Sim, sim. Mas exatamente 10 anos. Mudou muita coisa. Pensando em e-commerce, mudou muito nesses 10 anos? Uma pessoa que vai começar hoje precisa começar completamente diferente da forma que você começou, por exemplo? Mudou muito, né? Eu acho que mudou algumas coisas que foram muito boas nessa mudança. Ficou muito mais barato você criar um site, criar a sua loja própria. Hoje você tem ferramentas que praticamente você só faz parametrização, né? As plataformas, elas já têm essa vantagem. Lá em 2015, para você fazer um site bem feito, você ia gastar 60, 80 mil, entendeu? Hoje você não precisa ter esse investimento inicial. Mas se quiser começar vendendo só em marketplace, você pode começar vendendo só em marketplace. E aí você faz um teste ali para entender também. Exatamente. E tem produtos, Ju, que a linha deles, a linha de saída, a capilaridade é o marketplace. Né? Principalmente produtos em que a gente não tem nenhum sex appeal, né? Porque você está falando de comprar, sei lá, varal de chão. Você só quer um varal de chão. Você não precisa entrar num site que vai ter vários tipos. Exatamente. Ou sei lá o quê. Você não precisa ver qual foi a sua última amiga que comprou um varal de chão, entendeu? Agora, se você vai comprar uma base para o seu rosto, para sua pele, você já tem um outro tipo de jornada, entendeu? Então, a jornada hoje, ela está muito mais ligada ao que você espera, ao que você quer naquele momento, do que ao que você quer comprar, entendeu? Então, é muito diferente isso. Isso mudou para melhor. Eu acho que essa questão de você gastar muito menos para montar a sua estrutura de loja, eu acho que isso melhorou bastante. Em compensação, eu acho que as redes sociais ficaram muito mais complicadas para o pequeno e para o médio, né? E são um canal de venda. Porque lá social commerce já é uma realidade, né? Tem chineses que fazem milhões em poucas horas, né? E isso é uma tendência, né? É uma tendência, mas é uma tendência que ela tá meio travada, eu acho, sabe? Eu acho que as pessoas não... Principalmente no Brasil, né? Você vê alguns expoentes, você vê algumas influências que vendem 10, 12 milhões, não sei o quê, mas você não tem isso... você não vê isso com constância e marcas fazendo isso. A gente ainda não entrou. Apesar de a gente ser o dono da internet no mundo, né? Porque o brasileiro é isso. O brasileiro é muito conectado. Ele ainda não aprendeu a comprar em live de social commerce. O que é uma pena, né? Porque é realmente um canal de venda bem interessante. Você acha que o consumidor não está ainda aberto para isso aqui no Brasil? Eu acho que o mercado não está maduro. O mercado brasileiro, ele demora um pouco mais para entender
as mudanças do mercado global, sabe? E no e-commerce não é diferente, né? Eu brigo muito porque eu falo, cara, nosso e-commerce é muito chato de um modo geral. Você entra numa loja, copy-paste de várias outras lojas, entendeu? A vitrine continua sendo feita do mesmo jeito, página de produto do mesmo jeito. A gente tem muito medo de inovar, né, no e-commerce. Eu me atrevo a dizer que o e-commerce no Brasil é muito tradicional. Muito tradicional. Interessante pensar isso, né? Mas é. É um negócio digital, tecnológico Mas e tradicional. Diz que eu tô mentindo. Pega uma loja de roupas femininas média, tá? Que tem um faturamento de, sei lá, 200, 300 mil mês. O e-commerce dela vai ser igualzinho. A maioria das grandes marcas, inclusive, né? Você entra no e-commerce e ele é padrão. Aquela coisa quadradinha. Quadradinha. Às vezes é sempre aquela tabela de medida padrão também, que você não entende exatamente. Que nunca dá a medida certo. da peça, que nunca dá certo. Então, assim, a gente ainda é muito, 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 muito imaturo. Falando de mercado de e-commerce, entendeu? O número que você trouxe no começo é isso. Sim. Né? E o mercado ser um mercado jovem, ele impacta também nas condições do empreendedor que está entrando, né, para vender. Porque é muito mais fácil você se posicionar no mercado mais maduro, né, que já tem uma abrangência maior, já tem um alcance mais consolidado, do que no que a gente está fazendo aqui, né? Porque, de certa forma, você também ainda precisa convencer o consumidor de que é confiável comprar com você, né? Ainda passa por isso, então, né? No Mercado Livre, e essa é a grande vantagem do Mercado Livre, você tem um conceito muito bem estabelecido, né, dando valor para a eficiência do lojista. E o Mercado Livre é muito rigoroso nisso, né? Se você atrasa uma venda, ele vai te penalizar, sua reputação vai cair, entendeu? Então, como a reputação do Mercado Livre é um negócio que foi construída com muito critério, as pessoas confiam. Então, o Marketplace tem essa vantagem. Então, por exemplo, você precisando digitalizar, colocar sua loja no digital, você pode até começar seu site ali, mas ter sempre em paralelo um Marketplace como o Mercado Livre faz muito sentido. Faz. A única coisa é vamos fazer conta. Né? Vamos abrir planilha de Excel e vamos planilhar Porque tudo. no Marketplace você briga muito por preço, né, Tan? Você briga por preço, mas tem uma outra coisa também, porque assim, além do preço, você tem que pensar que você tem que comparar seu preço com o concorrente, mas você tem que se manter na margem que vai fazer sentido. Na sua margem. Entendeu? Então, é uma equação muito difícil de você equilibrar ali dentro, né? E o Mercado Livre é o core deles, eu não estou reclamando, mas às vezes eles te oferecem umas promoções, assim, insanas, entendeu? Tipo, você tem um produto que você vende por 58, se você vender por 30, eu vou te jogar em todas as promoções. Pera, estou vendendo por 30, em qual condição? Quanto eu estou mantendo de margem? Entendeu? E isso, essa parte que é essencial, é chata de fazer. Né? Então, se você, como empreendedor, não gosta de fazer isso, vou te dar uma dica. Contrata um estagiário. Entendeu? Contrata um estagiário. Que vai te ajudar mas a fazer contrata um isso, estagiário, né? Tânia, contrata um estagiário de matemática, de economia, de administração. Não, querido. Você contrata um estagiário em qualquer área, mas que tenha muita competência para trabalhar com ChatGPT, com inteligência artificial. Porque aí você vai dizer para ele o que você precisa, ele vai construir os seus prompts adequadamente e você vai ter as soluções, né? Por que eu estou dizendo para contratar? Porque eu já sei que a gente tem aí um gapzinho, né? E que é muito comum nas pessoas que têm mais de 30 anos, que é assim, é o comportamento frente à inteligência artificial. O que eu peço para a inteligência artificial? Né? Porque aí, neste momento, ela faz o que a gente pede. Então, se você não souber como desenhar o conceito do que você precisa, você também não vai ter o que você queria lá na saída. Então, é isso. Constrói planilha para tudo. Eu sempre digo, não faz um preço sem planilhar. Entendeu? Não faz, porque você vai se perder. Não tem como, entendeu, Gilson? Acho que, no mínimo, a gente tem ali, para entender o preço de um produto, umas 20 colunas. Eu ia falar, né, que o planilhar, para você definir o preço, ele faz sentido para absolutamente qualquer negócio, não só produto, inclusive serviço também, né? Sim. Mas pro e-commerce é uma operação super complexa, né? Que tem muitos detalhes que vão desde a embalagem que você está usando até a logística, até o estoque, onde está aquele seu produto, qual vai ser o custo disso, né? E assim, às vezes a gente fala, não, esse insumo é baratinho, né?
pago, sei lá, R$3 numa caixa. Você está vendendo um produto de R$18, você está pagando R$3 na caixa. Tá cara a caixa, né? Ou seu produto é barato. Entendeu? Então, assim, esse tipo de análise, ela é diária. Você tem que fazer todo dia. Não tem outro jeito, entendeu? O e-commerce, ele só cresce se você tiver todo dia cortando despesa. Todo dia entendendo onde você pode economizar. E aí você briga por centavos. Para qualquer tipo de produto, tá? Qualquer tipo de produto. Não sei que você tem uma margem, assim. Se você for indústria, indústria é outra conversa. Então, assim, se você for indústria, vá pro digital, vá vender no digital, porque você tem margem para fazer isso. E a gente vê muito esse movimento acontecendo aqui no Brás, né? Das confecções colocando, começando a vender no varejo através dos marketplaces, por exemplo, e outros polos também aqui no Brasil. Eu acho que o Brás já tem até um marketplace próprio, não tem? Tem, não? também. Tem um marketplace próprio, E quem tá morrendo no meio do caminho? Olha como a gente tem que ficar esperto aí. O middleman, né? Então, se você compra confecção para revender, você já sabe que a sua concorrência vai ter a margem que está na venda do B2B, né? Vamos falar assim, da indústria para você, essa margem... Perdeu. A indústria já consegue colocar para ela mesma para vender direto para o consumidor final. Entendeu? Então, assim, olha como fica difícil, né? Porque aí o seu concorrente vai ser o seu fornecedor. Sim. Né? E como é que você faz para para competir com isso, com né? ele? Então, quem está morrendo no meio do caminho é o middleman. É quem compra pouco no B2B. Né? Então, por isso que quando a gente é esse tipo de operação, a gente precisa estar sempre diversificando, né? Entendendo até onde vai esse mercado. Até quando dá para vender pote de vidro com tampa de bambu. A gente sabe que uma hora... Vai ter que ter outro produto. Não vai ter mais gente para comprar, entendeu? A gente tem outros produtos, mas assim, eu tô te dizendo que o carro-chefe nesse momento é este, por quê? Porque as pessoas querem, elas desejam. Toda influencer tem os potes de bambu na cozinha, então assim, virou uma coisa que as pessoas desejam ter na sua casa. Mês que vem vai ser outro. Pode ser. Pode ser. E como é que a gente vê tendência? É bem complicado ver tendência. E você está falando, né, da indústria colocar o produto lá e aí ela consegue ter margem, né, para vender. Faz sentido, então, você abrir seu e-commerce se você tem um produto muito diferenciado e próprio ali também. Faz, claro. Se você... Faz mais sentido do que se você é um revendedor de produtos. Eu falo assim, porque muita gente que quer começar, então tem até aquela ideia do dropshipping, né? Então, eu não vou precisar nem ter o meu estoque, porque eu aciono lá já. O dropshipping é legal. E ele vai mandar. Dropshipping é legal, tá? Esse é um canal que a gente está, inclusive, abrindo agora. Né? Então, se você é afiliado, estou procurando afiliado, tá? Fala com a Marcela lá na Qt. Afiliado é um negócio muito bom para você começar, né? Porque você sendo afiliado, o dropshipping, ele te dá a oportunidade de vender. Você já sabe que a sua margem vai ser aquela, né? E se você é um bom vendedor, é excelente. Se você tem uma boa base, se você tem... Se os seus canais digitais atingem muita gente, é fantástico, entendeu? Fantástico. Você está garantindo uma margem líquida de 10%, sem ter nenhuma preocupação com logística, estoque, documentação. E até, de repente, para explicar, né? Para quem não sabe o que é o dropshipping, é quando você tem a sua plataforma, os seus canais de venda, né? Seja ele rede social, seu próprio e-commerce, enfim. E você não precisa ter a operação em si do e-commerce, que é a preocupação do estoque, a preocupação em embalar, a preocupação em enviar, que é toda essa logística que a Tan está falando, né? Então, você corta isso, né? Sim. Você conecta o seu cliente, que vai comprar ali na sua plataforma, direto com o seu fornecedor, e o seu fornecedor vai mandar para esse cliente. Vai mandar para esse cliente, Então, e assim, tem dois jeitos, né? Tem o primeiro que o produto ainda está fora do país, então está na China, aí vai levar 45, 30 dias para chegar. E a gente já tem também muita operação de dropshipping funcionando com produtos no Brasil. Né? Então, aí eles chegam no mesmo prazo de qualquer outro produto. Então, sim, dropshipping é muito legal. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com dropshipping. Né? Exige dedicação? Exige. Né? Porque aí é você quem tem que fazer criar um engajamento e criar um interesse pelo produto. Né? E pode ser também uma coisa interessante se você pensa o seguinte... quero vender, sei lá, meia calça. Não vai comprar 200 meia calças, entendeu? Aí fazer o site, aí colocar no Mercado Livre. Não. Faz um teste dropshipping, procura. Se não quiser esperar o prazo, procura um dropshipping nacional,
né? Um parceiro bom e faz o teste. Fica 60 dias, 90 dias vendendo desse jeito. De repente pode ser o MVP do e-commerce, né? É o MVP do e-commerce. O dropshipping pode ser. Do... Pode ser um teste de mercado. Do e-commerce. Né? E aí você entende, né? Porque quando a gente conversa com gente de e-commerce menor, Ju, a gente ouve de tudo, né? Ontem a gente conversou com uma pessoa que vende, sei lá, 500 escovas. Aquelas escovas rotatórias. Elétricas. 500 escovas dessas por semana. Entendeu? Só, caramba, como a pessoa vende 500? Da onde que vem esse povo que compra 500 escovas? Ela vende. E é um e-commerce pequeno? Vende no Mercado Livre, linda. No Mercado Livre. No Mercado Livre, entendeu? Tem o melhor preço? Não tem o melhor preço. Entendeu? Porque não tem o melhor canal de compra ainda. Então, a gente estava discutindo exatamente isso. Ela precisa melhorar a compra. Mas ela vende. 500 escovas por semana é bastante coisa. Aí você fala assim, nossa, vou vender a escova. E aí você não... E não dá certo você. Não tem esse engajamento, entendeu? Então, vai muito do quanto você tem de conexão com o mercado, de como é que você entende o produto, como é que você entende o comprador. Né? Eu acho que operar um e-commerce hoje, ele vai muito além, muito além de pensar numa operação complementar à sua operação tradicional. Né? Ela é uma operação própria. Tá? E aí você precisa ter gente minimamente qualificada para trabalhar com isso. Né? Não é o primo que vai fazer o site, não é a irmã mais nova que vai cuidar das redes sociais. Entende? Tem que ter um certo cuidado. Né? E hoje tem muita ferramenta de IA que apoia o pequeno. Né? Então, você não precisa mais gastar uma fortuna. Então, voltando naquela sua pergunta, né, as diferenças que existem, eu acho que a inteligência artificial trouxe muita facilidade para a vida do pequeno e médio empreendedor, né, que quer esse posicionamento digital. E eu acho que se for olhar assim, uma coisa difícil, uma coisa que ficou mais difícil, né, eu te diria que investimento em marketing ficou muito mais caro. Então, hoje é muito mais caro do que quando você estava, de repente, ali com 33, 34. Muito mais caro. Não tem nem comparação. Nem comparação. Então, assim, acho que hoje está muito difícil investir em marketing digital, sabe? Porque no próprio Mercado Livre, a gente tem tido essas experiências, né? De tentar controlar o investimento, para tentar entender ROI e tudo mais. E não é um exercício muito simples também, sabe? Porque dependendo do segmento em que você está brigando, se você não colocar mais investimento, você não vai vender. Entendeu? Não vai vender. E como colocar mais investimento se de repente você não vai ter lucro? Exato. Porque o investimento de marketing, veja, ele tem que caber no lucro do seu produto, tem que caber na margem do seu produto. Né? Então, como é que a gente faz? A gente pensa nesse valor quando a gente está calculando o preço. Então, ali, sei lá, 3% do valor desse produto, eu vou ter que guardar para marketing. Então, eu tenho que colocar isso na minha margem. E é tão complexo essa questão do marketing digital, né? Porque... Tá um caos, né? Tá um caos. Eu tenho pena de quem está tentando entender marketing digital nessas épocas. Porque eu acho que não dá para entender. Não. Porque a gente não tem nem... a gente vê muita gente, né? Vendendo fórmula pronta. Que não funciona, tá, gente? Que não necessariamente funciona, né? Porque no fundo, o que eu acho é que ninguém tem certeza do que funciona. Porque a gente não entende algoritmo. Entendeu? A gente não tem acesso ao algoritmo do Google, a gente não tem acesso ao algoritmo do Facebook, nem do Instagram, nem do TikTok. Então, a gente não sabe efetivamente quais são os caminhos que são usados para gerar um engajamento ou gerar uma visita. Né? A gente não tem acesso a isso. Então, a gente vai em tentativa e erro. E essa tentativa e erro fica muito cara. Entende? E eu acho que isso realmente... os números são muito diferentes da época de 33, 34. Na época da 33, a gente teve um post que a gente investiu, sei lá, R$29 e a gente teve 3 milhões de views. Entende? Basicamente foi orgânico, né? E hoje está cada vez mais difícil fazer isso, né? Num momento em que a gente vive uma guerra de narrativas, né? E não é política, tá? Eu tô fazendo uma análise agora, assim, de perfis. Quando você vê um Nicolas falando e tendo aí 300 milhões de views... E aí uma Erika Hilton sai em seguida e tem 150 milhões de views e vai subindo. A gente tem uma nova percepção aí.
né? Porque antes, o que a gente considerava o melhor engajamento? A curtida, o compartilhamento, o comentário. Hoje, as pessoas não têm mais tempo. De parar e curtir, comentar. Ou curtir, ou comentar. Então, a gente já se contenta com view. Entendeu? Então, a métrica que está valendo daqui para frente é view. E isso também é maluco quando você vai pensar nessa parte, né? Porque as métricas, elas mudam o tempo todo. Então, qual é a métrica que eu estou avaliando agora? E ela faz sentido para agora? Não, mudou. E aí, se você vai para a rede social, né? Se você vai para a rede social, você ainda tem a questão do ego ali envolvido, né? Sim. Então, eu viralizei. Faz sentido ter viralizado? Você ter viralizado virou mais venda, virou conversão. Trouxe então, gente qual é a interessada métrica, no seu negócio. Qual é a métrica exatamente que está valendo ali para você? Então, é bem complexo, né? É muito. Porque, assim, olha como isso é confuso, né? A gente tá falando de redes sociais e a gente fala de influencers. Aí eu ontem eu estava vendo uma matéria, acho que foi até no UOL que saiu, o quanto as bets inflacionaram os valores pagos a influencers. De um modo que tá impossível você fazer collab ou contratar a influencer se ela é contratada de uma bet. Porque os valores que ela recebe são tão absurdamente altos, né, por esse cliente, que ela não tem interesse em fazer outros. Por quê? Se ela tem só uma bet e paga... Para que ela vai ter outros trabalhos, né? Exato. Então, assim, onde você vai buscar a certeza de que você está engajando o seu público? Qual a métrica? Qual a métrica? A gente não tem a noção da métrica. Né? Então, tá muito... A gente está muito numa fase em que a gente está tateando para entender como é que o social vende pra gente, entendeu? A gente tá um tempão fazendo isso, tá? Não é de agora, não. Assim, não é recente, né? Eu acho que há 10 anos atrás já tinha essa discussão, né? Quanto as influencers vendem? Como é que a gente calcula o retorno de investimento numa influência? E tem algo que é muito difícil de medir. Porque não é só conversão, né? Às vezes você também tem awareness, né? Quem é a minha marca, quem é o meu produto. E muitas vezes ali no início, isso vai valer muito mais do que uma conversão em si, né? Sim. Porque o se tornar conhecido, e isso é muito difícil de medir. Você não consegue, né? Mas eu gosto de brincar assim, eu acho que quando você pensa num negócio pequeno, você tem uma oportunidade incrível, né? Que é pensar exatamente nisso. No marketing, para construir a sua história, né, a sua credibilidade, a sua reputação e uma estratégia de venda para você ter caixa. Né? Quando essas duas coisas andam juntas, aí é um mundo perfeito. Né? E o andar junto, hoje, nas redes sociais, é possível. Por quê? Porque você consegue, ao mesmo tempo que você conta uma história boa, vender um produto. Que é o que essas meninas fazem no TikTok. Como é o nome delas? Tem um nome. Tem uma especialidade de influencer que só faz isso, né? Vídeo de produto, review de produto. Eu não sei o nome, mas é como se fosse o afiliado mesmo ali, né? Mas eles estão na central do TikTok, lá, de criadores e tudo mais. Essa é uma dica importante. Né? Se você tem um bom produto e você tem margem, você pode deixar seu produto para que os influenciadores que estão naquela sessão façam venda para você, comissionados. Então, funciona exatamente como afiliados, mas no TikTok. E isso dá para fazer, o pequeno também consegue fazer, né? Porque aí a gente está falando de nicho, de influencer de nicho, né? Mas também, entendeu? É uma coisa que está ali, a gente vai testando, mas a gente não sabe também a profundidade da entrega. Thay, é muito maluco, né? Porque tem o teste, então vou testar, mas ao mesmo tempo, de um ano para o outro mudou. Muda. Então a gente está falando dessa tendência, né? Dos influenciadores ali vendendo em lives e tal. Ano que vem pode ser que isso não seja mais assim. Sim, até porque já teve discussões a respeito disso, né? Qual a credibilidade de que uma influencer que não está formada em moda, não é formada em moda, etc, qual a credibilidade que ela tem para escolher um look e falar que aquele é o look que vale, entendeu? Que tem que explodir, ou que aquele vestido daquela marca vai vender. A gente é um mundo com poucas métricas e ainda com muitas condições que a gente não entende como são formadas. Entende? Então, assim, a gente vai tateando mesmo. Mas o pequeno, como eu falei, ele tem flexibilidade, tatear, né? Entendeu? Pô, não deu certo com aquela influencer que tem lá, sei lá, 50 mil seguidores. Vamos tentar que tem 25, né?
Pô, não deu certo essa coisa de falar que o meu café é melhor que o, sei lá, o X. Então, vamos ensinar a fazer café gelado, entendeu? É encontrar formas de ficar atrativo para o seu cliente contando história. História real, né? Porque é muito História real. muito fake. Não dá pra ser fake. E não dá pra ser fake, né? Porque uma hora aparece também, né? Aparece. Mas assim, o que eu mais gosto do digital é que, apesar de tudo isso que eu tô falando, que eu sei que tô sendo super pessimista aqui, tá, gente? Mas eu tô sendo realista. Eu até ia fazer isso também, gente. Assim, não estamos desmotivando ninguém, pelo amor de Deus. Não. É só pra gente pôr o pé no chão e pôr o pé no chão. fazer melhor. Mas, assim, vantagens, né? Eu acho que você consegue, depois que você entendeu o seu produto, entendeu o seu cliente, é um caminho mais simples de trilhar, né? As margens são seguras, né? Então, você calculando bem, você tem essa expectativa. Você tem capilaridade. Então, a gente vende hoje, tanto para São Paulo, quanto para Minas, quanto para o Nordeste. A gente vende para qualquer lugar do Brasil, né? E isso a gente não conseguiria se a gente estivesse num ambiente físico. Né? Então, você tem essa capilaridade que você precisa aproveitar. E assim, é uma experiência nova. Porque você toca a vida das pessoas de um jeito diferente, né? A gente brinca... Esses dias a gente atendeu uma cliente que ela estava fazendo uma recompra. Né? E ela falou assim, nossa, eu vou comprar de novo, porque eu gostei muito dos potes. Aí você fala, cara, pra gente é só um pote, entendeu? Pra ela foi um negócio importante na vida dela. Né? Tanto que ela recomprou e vai comprar mais. Então, assim, aquilo é importante na vida dela. Como você é importante na vida do seu cliente? Né? Acho que essa é a grande sacada da gente continuar vendendo. Porque a gente precisa ser essencial na vida do cliente para ele querer comprar. Então, a gente tem alguns pontos aqui, né? Pensando no e-commerce, que é cuidar bem ali da sua operação e ter noção do gasto da sua operação, do custo de da operação. sua operação. Teve uma coisa importante? Pergunta para o seu público quanto é que eles calculam no preço do produto de custo operacional. Ninguém calcula, eu acho. Mas como é que você paga salário... Impostos, energia, computador. Esse é um custo que a gente não vê em lugar nenhum, mas que ele existe para o empreendedor. Então, onde ele tem que estar? No produto. Na margem do produto. Entende? Como tudo que você tem dentro do seu negócio começa a partir do produto. Então, se eu puder dar uma dica, né, para quem quer começar, gaste tempo e energia entendendo o produto. E fazendo teste de produto. Só vá para o mercado... assim, com força total, quando você tiver entendido um produto que tem mercado e que tem margem. E que tem comprador, né? Aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. Boa. E aí você pode testar até lá com o dropshipping, como a gente falou aqui, Aí você testa das formas que você achar que é possível e que faz sentido. Que é bacana de fazer, entende? E é importante, assim, por exemplo, vou fazer dropshipping, mas também vou comprar, 5 meias... Tô falando lá, voltando ao exemplo das meias calças, né? Porque eu peguei uma menina em Curitiba que faz isso e tá muito bem também. Aí você fala, como que a pessoa vende só meia calça? Só meia calça. E tá vendendo entendeu? Meia calça, né? Algo que... Quem compra meia calça? Ela vende. Ela vende 5 mil meias calças por mês. Muita meia calça, né? Entendeu? É bastante. O que eu tô dizendo é que o digital, ele te dá essa possibilidade de você vender muito. Rapidamente, né? Se você tiver preço e for aceito pelo mercado. Mas então é isso, né? Cuida ali da sua operação e do custo da sua operação. Tenha isso muito claro para você entender como você está precificando o seu produto e qual é a sua margem ali. Exato. O que você pode mexer para melhorar ou para fazer promoção ou para aparecer mais, né? Fazendo seu marketing. E aí tem o outro pilar que é muito importante para o e-commerce, que é justamente a comunicação ou marketing, né? Comunicação. Você precisa aparecer, você precisa estar... vem história. Aqui, cliente, deixa eu pegar você pela mão para vir aqui no meu site, né? Ou no meu anúncio. Normalmente você precisa ter uma história. Você precisa, assim, se você quer ser uma marca... mas também tem uma coisa... Vamos colocar uma coisa importante aqui? Vamos abrir um parênteses. Depois na edição você vê como você faz isso. Mas veja, uma coisa é você querer uma loja online... tenha resultado financeiro, que te dê dinheiro para você viver bem, tá? Que seja um meio de ganhar a vida. Outra coisa é você querer construir uma marca, desejo, que as pessoas amem sua marca, adorem comprar sua marca. São coisas completamente diferentes, tá? Concordo. Elas podem vir juntas? Podem. Mas se elas estiverem separadas, também tudo bem. certo. Entendeu? Porque marketplace funciona muito para isso. Não precisa marca.
O que vende é a confiança do marketplace e o preço que você colocou lá. Quando você fala de ter seu site próprio, criar suas redes sociais, construir todo esse branding... Aí você está construindo uma marca mesmo, né? Não é puramente o e-commerce, né? Exatamente. São coisas completamente diferentes. São coisas diferentes, né? Eu, hoje, estou focada em marca? Não. Você estava com a 3334. Com a 3334 era uma construção de marca, porque a gente tinha uma intenção muito clara, né? Ela ia ser uma marca e a gente queria indústria, a gente queria trilhar outros caminhos. O que eu tenho hoje é preço. Se eu tenho preço, eu olho para onde? Para onde eu tenho grandes canais de saída desse produto que eu tenho preço. E aí o marketplace funciona perfeitamente. E aí, isso é interessante, né? Porque você não pode querer criar a sua marca... vai parecer meio óbvio, eu acho que eu vou dizer, mas é importante. Porque você não pode querer criar a sua loja, a sua marca e tal, e vender produto que todo mundo tem. É complicado? É. Vamos falar de Se você está criando a sua marca, você tem que vender algo diferenciado ali. Vou dar um exemplo maravilhoso que aconteceu essa semana, que eu estou acompanhando. Tânia Bulhões, você chegou a ver a história da xícara? Não vi. Então, Tânia Bulhões tem uma xícara que ela é branca com a borda dourada e o pires também é dourado. A bordinha dourada. Já é uma marca registrada, já é um produto registrado da marca, assim, todo mundo tem muito. As noivas dão muito de presente para padrinhos e madrinhas e tal. E aí, uma mulher, uma brasileira, foi para Tailândia, chegou num restaurante e pediu um chá. E o chá veio exatamente na xícara Da Tânia Bulhões. E aí ela ficou curiosa e quis saber quanto custava essa xícara lá. Né? E aí ela descobriu... Aqui no Brasil, acho que a xícara custa R$250 cada xícara. E aí lá, a xícara custava R$5. Aí ela ficou indignada, falando que Tânia Bulhões está enganando quem tem dinheiro no Brasil. Gente, não! Isso se chama... branding. Varejista, entendeu? A gente compra mais barato para vender mais caro. E se ela conseguiu fazer um trabalho de ter um branding que faz com que uma xícara seja comprada por R$250, independente de quanto ela pagou, o mérito é dela. Porque ela fez a boa compra. Eu sempre falo isso, né? Porque sempre existe essa discussão, né? Com tudo, até com serviço, né? Ah, eu vou no restaurante tal, o prato é tanto, no fulano eu como por menos, sei lá. E para produto também, né? Então, você vai comprar a base da marca X, vai ser muito caro. Deixa eu comprar na farmácia, é mais barato. E o efeito é o mesmo. Tem até aplicativos que comparam essas coisas, né? Os similares, até com perfume e tal. Né? Cara, não é a mesma coisa. Não. Porque a experiência é outra. Sim. Né? Quem compra uma Louis Vuitton, compra uma Louis Vuitton por quê? Não é para carregar coisa, né? É a experiência daquilo, a experiência de loja, de repente, a experiência de receber. Exato. E aí é marca. Aí é marca. Aí é marca. Eu acho que quem começou esse processo de experiência foi a Apple. Né? Quem levou a gente para esse caminho de eu gosto da experiência, eu quero a experiência, eu pago mais pela experiência, foi a Apple. Né? Que inaugurou isso de uma forma mais acessível, tô dizendo. Né? Porque a gente sempre teve Rolex, sempre teve... Sim. Mas era numa camada muito alta. Né? Eu acho que a Apple conseguiu fazer isso de forma mais democrática. Mas são coisas diferentes. Sim. Quem compra branding não compra no marketplace. Exato. Você não vai procurar uma bolsa chique no marketplace, assim, entendeu? Né? Vai comprar uma... Mas a não ser que você esteja querendo a réplica. Eu acho que a Hermê fez isso, né? Ela colocou as bolsas dela, acho que na Shopee, eu acho. E foi uma grande confusão, né? Porque, tipo, como assim a Hermê tá vendendo bolsa na Shopee? Então, assim... É público, né? Eu sei que o importante para o empreendedor é o seguinte: o público das redes paga preços diferentes pelo mesmo produto. Então, eu não vou ter um produto que eu vendo no Mercado Livre por 10, que eu posso vender na Amazon por 10. Não, na Amazon provavelmente ele vai ter que custar 14. Porque o público não vai comprar por 10, eles vão desconfiar. Que interessante. É outro público. É outro público. É outro público. Então, por isso que é importante a gente também, quando a gente fala... Entender. Se você vai usar o marketplace ali na sua operação, e você deve usar o marketplace na sua operação, né? Dependendo do produto, claro, mas você tem que entender que cada um é cada um, né? Uma coisa é o marketplace, outra coisa o Mercado Livre, outra coisa é a Amazon, outra coisa é a Shopee. E eles têm... Então, assim, se você entende esses perfis de públicos diferentes também, aí você entende como o seu produto vai se encaixar, né? Porque a foto que vai ser atrativa na Amazon
é diferente da foto que vai ser atrativa no Mercado Livre. E aí? Vamos ter que fazer 2 fotos? Não, vamos usar a inteligência artificial para aproveitar o mesmo material. Então, nesse caso, a gente consegue ganhar em ferramentas, né? Mas é muito importante. Então, assim, quer construir marca? É um caminho mais longo, que exige mais investimento, que existe uma história muito bem contada, né? Mas que funciona, né? A longo prazo funciona. Agora, quer fazer caixa imediatamente, precisa de dinheiro, marketplace, né? Com todas as regras que a gente falou até aqui. Tá? E dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? Dá. Desde que você tenha, né, uma flexibilidade, aí, uma tranquilidade de caixa, você consegue fazer. E estrutura, né? E estrutura. Isso, porque são conteúdos diferentes também. Né? Conteúdos diferentes. Então, a gente tem que entender para qual lado que o empreendedor, o médio empreendedor tá olhando, né? Porque tem muita gente que tem um sonho de ter uma marca própria, de ter um negócio, sabe? De desenhar. É outro momento da vida. Outro momento. E tem que estar muito claro que, assim, é um pouco mais demorado para ter retorno. Né? Agora, tem preço, tem margem, bota no marketplace e vai. Boa. E lembrando, né? Acho que uma coisa que a gente está falando aqui que é muito importante, e a gente já até brincou, né? De não estamos aqui desmotivando ninguém, né? Mas é importante a gente entender a complexidade das coisas, né? Entender que é um negócio, né? Não é porque é digital, não é porque é rede social que vai ser simples, que vai ser fácil, que você não vai ter toda a operação, né? E eu acho muito interessante, que é o que eu falei. Eu lembro quando eu comecei a cobrir essa parte de tecnologia e inovação, a gente falava muito com e-commerce, dava muita dica sobre e-commerce. A gente sempre batia nessa tecla, né? De que, gente, não é um site, tem toda uma operação. Você precisa de tecnologia, você precisa de estrutura. Mas eu ainda acho que as pessoas têm a ilusão, eu ainda sinto. Você ainda que as pessoas sinto que as pessoas têm a ilusão de que vai ser fácil. Eu acho que eu tenho pouco contato com quem está entrando nesse mundo de e-commerce agora, sabe? Eu acho que as minhas redes, elas têm um tipo de público diferente. Mas, o que eu percebo? Eu percebo que hoje, quando as pessoas vão abrir um e-commerce, elas são um pouquinho mais cuidadosas, né? Do que há, sei lá, 5 anos atrás. Entende? E aí, um pouquinho mais cuidadosas quer dizer também que elas já sabem que tem ali um certo grau de dificuldade. O que eu acho que ninguém se prepara é para o tempo que essa dificuldade pode durar, entendeu? Porque a gente está desde setembro, né, lá no Mercado Livre vendendo e, cara, nossa reputação já caiu, a gente já teve que ir lá reclamar porque a reputação caiu, entendeu? É vidro que quebra, indo pelo full, e aí a gente tem que... Esse prejuízo é nosso ou é o Mercado Livre que tem que repor, entendeu? Então, assim, você começa a ter problemas de dia a dia que você vai começar a estruturar melhor o que você quer fazer, né? Mas... Cara, dá para fazer. Assim, eu tenho visto muito mais gente tendo sucesso... Do que insucesso. Insucesso, tá? Nisso, muito bom. Nisso eu sou muito correta. Porque eu acho que ali 2017, 2018, a gente teve um período bem ruim, né? Bem ruim. Então, o e-commerce estava começando naquela época, logo depois veio a pandemia. Então, assim, melhorou para quem estava muito bem posicionado e quem só tentou entrar, até conseguiu surfar algumas coisas, mas é outra realidade. Então, você começou com um nicho, né? Comecei. Faz sentido um e-commerce de nicho ainda? A gente hoje também está no nicho, né? A gente está em casa e organização. Vale a pena se você tiver 2 coisas. Porque assim, as pessoas não entendem que o marketplace ele tem 2 pontas, né? Ele precisa ter o bom fornecedor, vários bons fornecedores, e é por isso que o Mercado Livre é tão rigoroso, mas ele também tem que ter muita visitação. Né? Se ele não tiver essas 2 pontas, você não tem negócio. Né? Então, vale, mas tem que ser muito planejado. Né? E quando eu falo planejado, as pessoas falam assim, nossa, mas planejamento é caro, né? Precisa ter especialista. Gente, ChatGPT, enche o cara de pergunta, entendeu? Que tipo de cor vende? Eu vou vender copo, entendeu? Qual o copo que o brasileiro mais gosta? Qual o copo que a mulher brasileira mais compra? Sabe? Qual a marca que as pessoas mais gostam? Porque aí você não vai ter marca, mas você pode ser similar, né? Você pode ser parecido. Então, assim, é uma construção. Mas é uma construção legal porque ela é sempre nova, entendeu? Então, quem não tem medo do novo, fica muito bem em e-commerce. E é preciso estar sempre
pensando na novidade, né? É preciso sempre É estar sempre experimentando. Você precisa experimentar. Quem tem e-commerce não pode ter medo de experimentar. Não pode ter medo de assistir uma live de concorrente, entender o que ele está fazendo. É interessante, né? Porque você falou que o nosso e-commerce aqui no Brasil ainda é muito tradicional. Então, significa que ele também não inova muito. Qual a última inovação que você viu no e-commerce brasileiro, minha querida? Nenhuma. Até essa questão das lives, né? A gente não tem isso aqui. Muito pouco. Forte. Muito pouco. E a gente já tem, inclusive, plataformas que estão prontas para fazer isso para pequenos e-commerces, entendeu? Eu sei que tem, porque eu tenho amigos que têm essas plataformas. Mas eles ainda não conseguiram que isso se espalhasse pelo Brasil do jeito que a gente entende que faz sentido. Né? Porque, veja, principalmente as lives das redes sociais para venda, né? Ela pega seu público num ponto muito sensível, entendeu? Porque a pessoa está em casa, descansando, provavelmente, porque vai fazer o quê? 8 horas da noite? Descansando. Tem aqueles 20, 30 minutos para assistir você, né? Se parou para assistir, está interessado no produto. Então, você começa a ver que todas as contra-argumentações de compra, você começa a matar. Quem está na live já é um lead muito legal. Já vai querer estar disposto a comprar, né? Exato. Então, assim, é um modo novo de usar redes sociais. Eu talvez acho que por isso a gente ainda está um pouquinho mais lento nesse aprendizado. Entende? Então, também tem muito espaço para trazer coisa diferente, né? Para mim, a gente tem um mundo de coisas para trazer ainda para o Brasil. Né? E é por isso que eu gosto tanto do fato de que a gente trabalha... A gente tem uma importadora, a gente vai lá para fora, olha tudo que funciona e aí tenta trazer para o Brasil. Né? E esse exercício é um exercício que todo pequeno e médio empreendedor pode fazer, entende? Porque... Vou te dar um exemplo, tá? Vou falar de vidro. Vidro, para a gente comprar na China, produtos de vidro eram muito mais competitivos. A gente fez algumas compras, a gente comprou 2 ou 3 containers, e aí a gente soube que baixou-se um decreto que o vidro, ele a partir de janeiro agora, tem uma sobretaxação que inviabiliza você importar vidro. Então, você tem que comprar vidro nacional. Né? Então, a gente tem muito protecionismo no Brasil. Sapato, você não pode importar sapato da China. Né? Porque fica tão caro que inviabiliza a venda. Então, a gente tem que olhar para o que não está protegido pelo mercado nacional e entender que isso é inovação. Entender que isso é novo no mercado. Né? Porque o que acontece é que a gente... Não adianta a gente ficar trazendo tudo que todo mundo está vendendo. Só vai, entendeu? Vamos falar de uma coisa que foi febre recente. Peraí, deixa eu lembrar. Stanley, copo Stanley. Entendeu? A gente não aguenta mais ver copo Stanley. Sim. Copo Stanley. E muita gente vendendo, você entrar para vender, isso não faz sentido, né? Exatamente. Então, não adianta entrar no mercado tão poluído assim, entendeu? Mas olhar, ver o que tem de... E isso é inovação, né? Isso a gente não... Às vezes não vê como inovação, mas é super importante. Mas né? Que produto que eu vou trazer para colocar no mercado, né? Exato. E tem muita coisa que a gente não tem aqui. Entenda. Não é que a gente é um país atrasado, não é isso. Mas é que a gente, por ter um país tão grande e com tantas discussões políticas e com uma legislação tão complexa, né, a gente não é atrativo para empresas que desenvolvem esse tipo de produto. Né? E aí a gente tem que buscar fora. Porque... Eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito, assim, ó. Como é que a gente... Quem é marombeiro, quem vai todo dia malhar e tal... Como é que faz o frango desfiado? Panela de pressão. Chacoalhando. E tem aquele produto. E tem um negocinho que a gente acabou de fazer. Vocês vendem aquele produto? Sim, mentira, juro. Aí você vai lá, pronto. Tá feito. Entendeu? Entende que a gente tá aqui, todo mundo tá aqui, sendo que a gente já podia... Isso aqui é muito simples, é muito barato. Então, o negócio é como é que a gente faz o mercado conhecer essa coisa nova. Aí, a população do marketplace funciona.
Muito mais do que você investir No em seu próprio, Google. na sua própria plataforma e querer aparecer ali. Até porque Google, como você investe no Google hoje? Sério, eu tenho uma agência de performance. E eu vou sentar com os meninos para entender como é que tá essa estrutura de investimento em Google, sabe? Porque eu vejo tão pouca gente usando o Google hoje que eu não sei quem tá pagando Quem essa vai conta. pesquisar por ali. Você ainda usa Google? Eu uso, tô meio velha, né? Juro. Eu ainda uso o Google. ChatGPT é ótimo. Qualquer busca. Nunca fiz busca por lá, assim. Muito mais fácil. Pede Muito mais fácil. pra ele, quero tal coisa. E Fala, indique os melhores fornecedores de tal coisa, com essas características, dentro dessa faixa de preço, nessa cidade. Nunca fiz por lá isso. Eu uso para as minhas coisas e trabalho e tal, mas nunca fiz isso. Ainda uso o Google para algumas coisas. Semana passada, a gente teve uma reunião e aí a Marcela levou uns potes que tinham sido quebrados no transporte, tá? E aí, um dos nossos sócios olhou e falou assim, mas como que quebrou isso? Porque quebrou de uma forma muito estranha mesmo. Ele quebrou, o pote de vidro estava aqui, ele fez um triângulo aqui. Mas assim, a gente embala 200 milhões de papel, como que é o nome daquele? Plástico bolha. E mesmo assim quebrou. Aí a gente, mas como que quebrou, né? Discute. Bota a foto no ChatGPT e pergunta pra ele como pode ter acontecido isso. Pronto, entendeu? A gente tem essa ferramenta. Como aconteceu. Deu as possibilidades. É isso. A gente precisa usar a inteligência artificial para complementar a nossa inteligência de negócio, entendeu? Eu uso nesse sentido. E aí você começa a melhorar seu negócio todo dia. Muito bom. Bom, acho que a gente falou muita coisa aqui. E pé no chão mesmo, eu acho que esse é o objetivo, né? Da gente ter papos leves, mas que sejam realistas, que a gente possa aprender com quem já passou por problemas, né? E continua passando, tá? Sim! Continuo lá. Porque nunca vai acabar, na verdade. Não, continuo lá brigando por reputação. Novas coisas, e hoje com tudo transformando, sempre vai ser intenso, né? A gente sempre vai precisar mudar, precisar ter mais informação, precisar ter mais essas discussões, né? Então, obrigada. Eu que agradeço de Muito novo. obrigada mesmo por esse papo. Obrigada para você que assistiu, ouviu a gente até o final. Aquelas coisas de sempre, né? Acompanha a gente, ativa, sininho, compartilha, segue, se inscreve no canal e tudo mais. Bota no comentário o nome do seu e-commerce pra gente ajudar. Compartilha com a gente as dúvidas, o que você vende, o que você quer vender. Exatamente. Comenta aqui pra gente. E aí você até me avisa que eu ajudo nas respostas. É combinadíssimo, viu, gente? Tem dúvida, quer sugestões, quer dica, deixa tudo no comentário que a gente vai responder vocês. De repente até com outro episódio, por que não? Por que não? Uma live. Uma live. Vamos vender produtos na live, inclusive. Já deixa aí o seu produto. Deixa aqui uns patrocina a produtinhos. gente, vamos fazer uma parceria. Então, muito obrigada. Imagina, o prazer foi meu.